Então vamos lá, pessoal, vamos ir para nossa terceira aula. E a ideia, então, com a aula de hoje, qual é a minha intenção aqui? É fechar o capítulo 1. A gente tá, de certa forma, nessa terceira aula, e a gente caminhou bem. A gente falou um pouquinho mais. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês terem uma ideia do que a gente percorreu ao longo do tempo, tá bom? E a gente ver como a gente vai fechar, então, o nosso capítulo 1 sobre esse primeiro capítulo dos livros de testes ágeis. Deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui. Pinem o meu user aqui, e aí vocês vão conseguir ver o compartilhamento, tá bom? E tela, idade, Windows, Play. Aqui. Estranho. Estranho, estranho. Sei que eu tô tendo uma dificuldade aqui agora. Vou descartar aqui. Na verdade, não está aparecendo. Burro. Cara, eu sou muito burro. Falta conectar aqui o meu monitor. Simplesmente assim, né? Assim nunca vai, né, gente? Pera aí. Eu vou compartilhar. Deixa eu conectar aqui. Aí não vai, né? Cara, aí não vai mesmo. Não vai mesmo. Agora sim. Agora sim. Windows, Application, Display. Agora sim. Agora foi. Deixa eu só abrir aqui então os slides para vocês e a gente começa a brincar um pouquinho mais. Boa. Show de bola. Show de bola. Quem tiver na live no Instagram não vai conseguir ver os slides. Mas se quiser acompanhar a gente aqui no Zoom, é só acessar o link que está na minha bio, tá, gente? Só que tá no Instagram aqui. Acesse o link que tá na bio, vocês conseguem entrar aqui. Se não, fica por aí mesmo. Não vou perder também muita coisa. Tá bom? Vamos lá. Boa, show de bola. Vocês vão conseguir ver agora. Aí vocês me dizem, tá? Se vocês vão conseguir ver. Tá bom? E agora? Vocês devem estar vendo, beleza? Certo? Tô vendo, vamos ver. Boa. Show de bola. Aqui. Então vamos lá. A gente tá aqui, a gente tá dando continuidade nesse livro e que a gente percorreu ao longo dessa jornada e que a gente vai fechar agora no quinto tópico que vocês estão vendo aqui nos slides. A gente viu a questão dos valores de Agile e a questão toda é se nós, o ponto é o seguinte, se nós estamos trabalhando dentro de um time ágil ou se nós estamos querendo nos intitular como testadores ágeis ou o que isso significa, como que isso impacta nosso dia a dia, nas nossas atividades, então a gente começa a pensar um pouquinho sobre quais são os valores. Essa é a ideia, basicamente a ideia. Então a gente veio pro primeiro ponto, depois o segundo ponto é, de fato, o que significa, então, testes ágeis. A gente percorreu muito sobre isso. E isso foi a primeira aula que a gente teve desse capítulo. Então quem perdeu, já volta lá no meu canal do YouTube, tem essa primeira aula. Aí na segunda aula, a gente passou um pouquinho mais sobre os papéis e atividades de um time ágil. Aí isso não diz respeito a somente testadores, mas também a programadores, ou como a gente viu os customer team, basicamente essa é a ideia. Mas sempre a gente vai jogar pro nosso lado, né? Cara, o que nós como testadores ágeis nós fazemos dentro de um time de fato ágil? Qual deve ser a nossa postura? A gente passou por aí e a gente finalizou vendo um pouquinho mais sobre como é que é a diferença, então, de testes ágeis para um modelo mais tradicional. A gente percorreu bastante essas ideias. E hoje a minha intenção é a gente conseguir fechar esse capítulo 1 sobre o que é testes ágeis, esse entendimento de forma geral. E vamos ver. Se a gente conseguir fechar esse capítulo 1,
ainda com um tempo interessante, a gente já começa o capítulo 2 aqui, que vai ter umas coisas bem interessantes pra compartilhar com vocês também. Então uma ideia desse capítulo 1 é a gente ter uma visão mais abrangente, ou um overview, do que seriam testes ágeis. Essa seria a ideia principal. Então hoje, o que a gente vai terminar? Capítulo 1. Nada mais do que falando sobre essa abordagem que a Janete e a Lisa vão dizer sobre que é o Role Team. Basicamente é o time inteiro. Qual é que o que isso significa? E já dando uma visão do que elas dizem ou nas suas redes sociais, até falei para vocês isso na última aula, ah, elas mudariam esse termo hoje para o que elas chamam de teste holístico. Se vocês acompanham a Janete e a Lisa, vocês vão perceber que hoje elas falam muito sobre isso. Elas têm falado bastante, sobre como nós podemos ter uma abordagem onde os testes eles não são mais específicos de uma área, os testes eles não são específicos, muito nichados, né, mas eles passam a atingir, de certa forma, todo o projeto. Basicamente é essa a ideia, tá. Então, elas mudariam isso. Mas como que nós estamos estudando o livro e esse livro não teve uma edição ainda, a gente vai pegar muito esse conceito. Mas esse conceito que elas trazem pra gente dentro desse livro, ela se torna relevante ainda, porque ela é importante, embora elas tenham mudado hoje o nome, basicamente. Mas essa é a ideia, tá bom? Hã, então vamos lá. Aqui, o que acontece? Dentro de o a gente passou por tudo isso aqui, ó, a gente passou por tudo isso aqui. Como eu falei pra vocês, não vou fazer um resumo grande, porque senão a gente vai perder tempo precioso, mas a gente começa então a ter um entendimento. Ponto. Qualquer coisa que vocês tiverem, qualquer dúvida que vocês tiverem em algum momento aqui, podem jogar no chat aqui do Zoom, podem, eh, cara, levantar a mãozinha aqui pra fazer algum comentário, não precisa ser só pergunta, tá, pra fazer comentário, pode mandar. Galera que tá aqui no Instagram, pode mandar aqui no chat também, perguntas, dúvidas. Então é aí que a gente vai. E aí, Isaac, como que você tá? Tudo bem, mano? Então vai ser nessa interação, tá? Eu acho que é bem legal isso. Mas vamos lá. A primeira coisa então que a gente tem que entender é, beleza, a gente entendeu então o que é testes ágeis, a gente entendeu um pouquinho o que isso significa na prática, e agora a gente finaliza com essa abordagem, de 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 uma abordagem muito mais do time todo. Por que da onde surgiu essa ideia? Da onde que vem essa ideia? Por que isso é importante que a gente tenha esse entendimento, tá, pessoal? Porque a gente entende que se nós estamos dentro de um time ágil, é o time ágil que está levando ou construindo aquele time para que a gente possa cada vez mais, entregar produtos com qualidade. Se a nossa intenção é entregar produtos com qualidade, é preciso envolver todo o time. Não tem, gente, não tem como a gente entregar um produto com qualidade, um software com qualidade, se nós estamos trabalhando sozinhos. Então, cada vez mais a gente tem que ter em nossas mentes que a gente faz parte de um time multidisciplinar, cada um tem as suas muitas vezes pode ter a sua especialidade, alguém pode ser generalista e etc, mas cada um tem a sua especialidade no qual a gente vai se unir para que a gente possa entregar aquele software com qualidade, basicamente essa é a ideia. E se a gente não tiver uma mentalidade de que todos nós somos responsáveis por esse produto, no final cada um vai querer entregar somente a sua parte. "Cara, eu entreguei a minha, se vira aí bicho. Entreguei a tua, se vira aí". E essa é uma característica muito presente no modelo tradicional. Cara, cada fase é uma fase, e as coisas as coisas que nós fizemos, a gente entregou, e agora está responsável ali por uma outra fase naquele momento. Quantos de nós já não participamos de alguns processos de desenvolvimento tradicional, onde as atividades de qualidade ou de testes, elas são empurradas para o final. Foi basicamente isso que a gente viu na última aula, né. Cada vez mais, essa ideia de que nós não somos um time, apesar de que, no papel, lá que nós somos um time, mas nós não agimos ou não temos a mentalidade de agir como time, faz com que, cara, desenvolvedor pegou lá, desenvolveu, empurrou, agora está com teste.
como se o parte do desenvolvimento foi feito ali o que era necessário, agora não é mais responsabilidade do desenvolvedor, tá com a equipe de teste agora, fazer a continuação desse processo. E muitas vezes, e eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui já presenciaram isso, já ficaram sufocados em relação ao tempo que vocês tiveram para fazer os testes. Cara, o time lá teve que. Vamos pegar um exemplo prático. Olha que interessante. Vamos pegar um exemplo prático de que acontece dentro de um contexto ágil que não deveria acontecer em um contexto ágil, mas acontece. Vocês têm lá duas semanas, vamos pegar um padrão. Normalmente é duas semanas, uma sprint. De 2 a 4, mas aí, pelo menos a maioria dos processos, dos projetos que eu participei, sempre foi, a média era 2 semanas. 2 semanas. Aí tem lá uma user story para ser desenvolvida. Cara, os caras gastam bastante tempo no desenvolvimento, aí no final sobra o quê? 2 dias para validar aquelas user stories. Além de que, às vezes, vai acumulando tudo e no finalzinho da sprint, ó, tá aí todas as stories. Eu tenho certeza que isso aconteceu com todos vocês já, em algum momento na vida de vocês. Então, essa ideia parte de um pressuposto de que eu faço minha parte, eu passo para outra pessoa e outra pessoa tem que fazer, desempenhar. Só que isso não é viável. Então, quando a gente traz uma abordagem, então, de que todo time ele é responsável, opa, a gente já começa a mudar o jogo. A gente começa a mudar a mentalidade. A gente já consegue trazer aspectos importantes que todo mundo do time precisa ter. E quando a gente fala então de qualidade não deveria ser apenas um aspecto da área de qualidade, ou do time de qualidade, mas um aspecto que todos do time deveriam estar cientes sobre essa importância. Porque tudo que nós fazemos deveria ter qualidade. Não é só nós, aqui, como testadores, que nós produzimos qualidade. Esse é o ponto. Não é só nós, como testadores, que temos que estar preocupados com a qualidade. Não é só nós, como testadores, que temos que ficar preocupados se a nossa solução vai resolver o problema do cliente. Não é só nós, mas todo o time deve ser responsável por isso. Então, por isso que a Jeanette e a Lisa, elas vêm trazer esse arcabouço, essa abordagem para um time ágil. Porque a gente está vendo testes ágeis, o livro é sobre testes ágeis. Mas não tem como nós sermos testadores ágeis, apesar de que tem. Mas de forma mais saudável, é interessante que um time ágil age com uma abordagem ágil e nós, estando dentro desse time, vamos agir como testadores ágeis. Basicamente, essa é a ideia. Então, a pergunta que fica aqui, ó, na verdade, não é uma pergunta, mas é uma afirmação que está no livro da Janete e da Lisa, que eu vou ler para vocês aqui, que eu vou até compartilhar aqui agora, é o seguinte, olha que interessante, tá? Olha que interessante. Ela fala assim, ó, sobre essa abordagem, tá bom? Ó, no ágil, não é apenas os testadores ou o time da garantia de qualidade que se sente responsável pela qualidade. Então, essa é a ideia. Dentro do ágil, aí aqui, ó, não estou falando de testadores ágeis, estou falando de time ágil. Então, se vocês hoje trabalham em um time ágil, qual é a primeira mentalidade que o time de vocês precisa ter, gente, em relação a essa agilidade? É que o time ele é responsável pela qualidade. Esse é o ponto. E eu acredito que isso está muito batido. Isso vocês podem ouvir em muitos lugares. O time é responsável pela qualidade. O time deve ser responsável pelas atividades de qualidade, os testes, etc. Esse é o ponto. Então a gente parte de uma ideia de que a gente não deve ficar preso somente às responsabilidades de cada um. Cada um vai fazer o seu sem olhar para a qualidade. A qualidade ela vai se disseminando ao longo do projeto. E essa é a nossa intenção. Essa é a nossa atividade, uma das atividades importantes para a gente. Fazer com que a qualidade dos nossos produtos elas passam a ser disseminadas em todas as áreas do nosso projeto. Por isso que eu costumo dizer que a gente é aqueles navegantes, né? Somos aqueles, os navegadores que vão passar em cada mundo. Cara, a gente está trabalhando muito com dev, a gente está trabalhando muito com PO, a gente está trabalhando muito com DevOps, a gente está trabalhando muito com arquiteto. Aí a forma é como que a gente então vai fazer com que essa galera toda se sinta responsável pela qualidade. Cara, porque o dev está lá desenvolvendo uma feature, uma feature.
tá lá, desenvolvendo. Como que eu ajudo esse cara a pensar sobre qualidade, se ele não estiver pensando sobre qualidade? É basicamente essa ideia que o que a Janete olha o que elas dizem aqui, ó. Este é um trabalho de todo o time, não apenas de testadores ou de profissionais de qualidade. Todo mundo em um time ágil isso aqui é interessante, ó. Todo mundo em um time ágil deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês. Todo mundo em um time ágil, ele é infectado pelo teste, ou seja, todo time ágil, ou o time ágil em si, ele é infectado pelo teste. Você sabe a importância disso aqui? A ideia de que todo time, então, agora, ele passa a ter uma disposição, uma visão em relação à qualidade. Pergunta, pergunta. Aí vocês podem jogar aqui no chat aqui, responderem isso, tá? E o pessoal do Instagram pode jogar aqui também no chat. Mas a pergunta é: quantos, quantos, quantos times vocês já passaram, projetos vocês já passaram ao longo aí da carreira de vocês, e vocês perceberam que de fato o time estava comprado em relação à qualidade? E todos do time tinham um carinho em relação aos testes. E ninguém era aquela pessoa: "Putz, mano, suado demais, não quero fazer teste não, pra que teste? Pra que teste unitário? Pra que teste de componente? Ah, mano, faz teste manual aí, só é testar, é fácil". Mas quantos de vocês, de fato, já presenciaram um time que foi infectado pelos testes? No sentido de que essa responsabilidade de qualidade, de fato, o time sentia isso. Cara, eu posso falar pra vocês, não foram todos os times que eu passei, eles tinham essa sensibilidade em relação aos testes. Não foi todo time que eu passei que eles, de fato, viam a importância do teste como algo mais holístico, tá? Algo mais global. Às vezes as pessoas se restringem a qualidade a somente os que os testadores fazem. Isso aqui é um perigo, tá? Isso aqui é um perigo muito grande, gente. É um perigo muito grande. Se nós como time não temos essa responsabilidade, se nós como time não enxergamos o valor que os testes podem trazer pra gente, isso vai indicar que áreas dentro do nosso produto, elas podem ser deficientes, porque não tem como nós, como testadores, enxergarmos todas as coisas. Olha aqui, ó, o Alan falou aqui no Instagram: "Verdade, difícil achar time assim, é mais focado no tempo da entrega do que na qualidade". Cara, isso aqui, ó, comentário resume muito, muito mesmo, as pessoas só querem entregar. E aqui, ó, vai um insight bem interessante, tá, gente? Vai pra nós, aí eu vou voltar pra nós sempre, tá, testadores. E vai um insight bem legal, é o seguinte: a nossa responsabilidade como QAs também, não é a gente ficar caladinho, pô. Escrevendo cenários, executando cenários e analisando os stories. Como se o nosso trabalho se resumisse só a isso. Eu sempre bato nessa tecla e eu vou bater sempre em você em relação a isso. Mas pensa só, pensa que alguém está propondo mais features, mais features, mais features e mais features. Sendo que quando vocês olham o produto, cara, tá carente demais de qualidade. Cara, quando vocês olham o produto, tem problema de performance, tem problema de usabilidade, tem problema de acessibilidade, tem, cara, coisa de segurança. Ou aquela funcionalidade até de fato funciona e entrega, mas você sabe que se mexer um pouquinho em alguma coisa, vai quebrar. Por quê? Cara, foi desenvolvido sem padrão, tá encapsulado de um jeito absurdo. Então vocês percebem a criticidade que é essa funcionalidade. Então nossa intenção não é só garantir o que está escrito, mas alertar sobre esses problemas de qualidade, porque isso envolve qualidade de algum jeito. Esse é o ponto, entendeu? Então, isso é um desafio para nós. Porque a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, no capítulo 2, vai falar sobre feedback. E uma das atividades importantes que nós podemos desempenhar é essa questão do feedback. Cara, nós precisamos dar feedbacks em relação à qualidade dos nossos times. Se nós não estamos dando feedback em relação aos problemas que surgem em desrespeito à qualidade, isso é um problema, cara, que tá aí pegando e que a gente tá calado, ou a gente não sabe que tem esse problema. Aí é um outro problema nosso, que a gente precisa, como que age, desenvolver, tá? Que é a questão de entender mais os nossos produtos.
Mas tudo isso acontece, gente, se a gente começa a olhar para o nosso produto de forma mais holística, mais abrangente. Porque se vocês estiverem só olhando para a user story, querendo garantir o que está escrito na user story, somente sem olhar como é que ela impacta, como ela é feita, como nós vimos na aula passada, entendendo a complexidade técnica dessa user story, vocês nunca vão conseguir ajudar o time em relação aos problemas sérios que podem acontecer. Muito mais, na verdade, é muito melhor do que a gente pegar problemas lá em produção, é a gente prevenir que esses problemas cheguem em produção. E como que a gente consegue prevenir que problemas cheguem em produção? Conhecendo os nossos produtos. Cara, vou me debruçar um pouquinho mais sobre aquela nova user story, porque ela pode impactar algo que já existe. Ou a forma como ela vai ser implementada, o desenho arquitetural dela, cara, talvez não seja interessante. Precisa mergulhar um pouquinho mais nisso, porque envolve qualidade. E o time precisa ter essa sensação de que os testes eles são importantes. Não somente os testes em si, mas a qualidade do produto ela é importante. E se nós, como QAs, somos rasos em relação às nossas atividades, gente, isso significa que o time não vai ser infectado. E aqui, ó, eu levanto uma pergunta para vocês. Deixa eu ver aqui. Tem uma coisa importante aqui que a Janete e a Lisa escrevem, tá? Olha o que elas vão dizer aqui, ó. Eu quero que vocês fiquem bem alertas sobre isso, tá? Porque isso diz respeito não só à empresa onde vocês estão, mas isso diz respeito à carreira de vocês como QAs. Esse é o ponto. E eu vou puxar sempre vocês um passo além, porque é onde eu quero que vocês estejam. Eu quero que vocês fiquem aqui, ó, raso, na água rasa. Você tem que mergulhar mais fundo. Só que esse mergulhar mais fundo vai causar um incômodo, tá? Na vida de vocês. É esse incômodo que vai fazer vocês crescerem, esse é o ponto. Olha o que a Janete e a Lisa, elas vão dizer dentro desse tópico sobre abordagem de time inteiros ou de forma holística. Elas vão dizer assim, ó, um time ágil, ele tem todas as posses, né, das habilidades que eles precisam para enviar código com qualidade para produção. Essa é a ideia que eles entregam. Então, um time ágil tem que ter a capacidade, as habilidades que possam entregar ali um produto com qualidade em produção. Ponto. Então, desenvolvedor, QA, o DevOps, arquiteto, segurança, PO, todas as pessoas têm que ter habilidades suficientes de entregarem produtos de qualidade em produção. Ponto. Essa é a ideia. O que acontece? Isso significa, ó, isso significa que os times eles tomam a responsabilidade por todos os tipos de tarefas de testes, atividades de testes, como a automação e testes exploratórios. Isso significa que todo time ele pensa constantemente sobre o design do código, visando a testabilidade. Isso significa que todo time, ele é responsável por essas atividades de qualidade. Todo time é responsável por essa atividade de teste. Não é só o testador, não é só o QA que é responsável. Se vocês quiserem ter o domínio ou a posse só para vocês, já está errado, já. Essa não é a ideia. Aqui numa empresa, quem faz os testes unitários é o desenvolvedor. E quem faz os testes de UI é o QA. Ok, isso pode ser um acordo do time, mas isso não significa que o testador não possa fazer um teste de UI e o QA não possa fazer um teste unitário. É basicamente essa a ideia. Mas a gente só vai conseguir alcançar esse alvo se nós desenvolvermos as nossas habilidades técnicas. Basicamente é essa a ideia. A gente desenvolvermos as nossas habilidades técnicas. Hã, mas as atividades de testes não deveriam ser somente para nós QAs. A gente deveria compartilhar isso com o time. Entenda que atividades de qualidade, elas podem estar desde a concepção de uma ideia até essa ideia, até esse produto chegar em produção. E é aqui que é a graça, quando a gente fala de que testes ágeis têm muito mais a ver com atividades que nós realizamos do que fases. Porque desde a ideia, desde quando ela é concebida até quando ela chega em produção, lá na mão do cliente, significa que podem haver aí vários momentos que nós podemos estar inserindo atividades. E esses
atividades não diz respeito somente às nossas atividades como testadores, mas atividades que podem ajudar um PO, por exemplo, a escrever melhores user stories ou refinar aquelas user stories, aqueles critérios de aceites, ou até mesmo ajudar os nossos desenvolvedores a olhar com carinho para aqueles testes unitários que precisam ser feitos ou os testes de componentes que precisam ser feitos. E as nossas atividades também, que vai envolver bastante coisa, tá bom? Então, é a ideia de que como que eu faço então para que essas pessoas elas possam estar cientes das suas atividades? Continuando aqui, que essa parte é muito importante. Olha o que ela vai dizer. Essa abordagem de time todo, né, o holístico, de certa forma, envolve constantemente colaboração. Cara, não tem um time ágil, não existe colaboração, tá? Se no time de vocês não existe colaboração, isso já é um problema. Não tem como vocês disseminarem qualidade se todo mundo tá no seu mundinho, fazendo o seu e dane-se para todo mundo. Agora, se há colaboração, isso já é um indicativo muito bom de que a gente consegue alcançar o sucesso daquela entrega daquele produto. Tá? Então tem que ter colaboração, tá, gente? Testadores, aí é um ponto importante para nós aqui, ó. E eu quero que vocês frisem muito isso, tá? Testadores colaboram com programadores, com time de clientes ou time de negócio, time de produto e outros especialistas. Não apenas aí aqui, ó. Aí vai pegar no nosso pé agora. Eles não colaboram somente com essas pessoas. Eles não apenas estão preocupados com as atividades de testes, mas outras atividades relacionadas a testes, como também a construção da infraestrutura e padrões de projetos ou design de código visando ali a testabilidade. Aí aqui eu pergunto para vocês, será? Será que nós, como que age, nós estamos presos somente às nossas atividades de qualidade? E quando eu digo, eu vou restringir mais, tá? Isso, vou restringir mais ainda. E quando eu digo atividades de qualidade, eu quero dizer assim: será se nos nossos projetos que hoje nós participamos, nós estamos muito mais preocupados em, pô, deixa eu ver aquela user story, deixa eu ler os critérios de aceite, deixa eu ler as regras de negócio. Aí eu lendo as regras de negócio, eu vou lá e vou escrever os meus cenários de testes. Aí eu vou, dependendo de onde eu tô, se eu tô um modelo muito mais tradicional, deixo eu escrever meus cenários de testes step by step. Para mim isso é um problema em um modelo ágil, tá? Mas enfim, essa é uma discussão para outro momento. Mas eu vou escrever lá step by step. Além de escrever cenários, eu vou ter que revisar aqueles cenários que foram alterados pelaquela user story, que possam ter sido alterados. Basicamente essa é a ideia. Eu vou preparar a minha massa de dados, beleza, preparei minha massa de dados em relação a esses testes que eu fiz. Vou esperar alguém jogar em um ambiente. Cara, jogar no ambiente ou alguém liberar para mim a versão do software, né, do app, por exemplo, e depois eu vou executar esses testes. Aí, executando esses testes em nível de sprint, eu posso esperar para um tempo de regressão que vai reunir ali todas as user stories da sprint e eu vou executar essa regressão para ver se nada quebrou antes de lançar essa versão do app, por exemplo, na App Store, na Google Play, ou até mesmo se for uma versão do site ou de um serviço, etc. O que eu falei aqui, gente? Falei basicamente o trivial, o que todos nós, testadores que fazemos. Aí a pergunta então é, será se nós estamos preocupados somente com isso? Será se as nossas sprints, a gente só faz isso? É esse o questionamento que eu tiro daqui, dessa frase. Que, ó, testadores colaboram com programadores, time de negócio e outros especialistas, não apenas com atividade de teste, mas com outras atividades relacionadas à infraestrutura, design de código. Esse é o ponto. Então, será se a gente está se perdendo ao longo do tempo, a gente está dentro de um time ágil, mas a gente não age como testadores ágeis. Aí aqui, gente, não tem, eh não podemos dizer assim: "Cara, mas tá errado", né. Cara, porque a gente pode aprender, esse é o ponto. Por mais que nós não estejamos agindo como testadores ágeis, isso não significa que nós não podemos aprender ou evoluir, porque essa é a minha intenção com vocês ao estudarmos esse livro. A gente evoluir ao ponto de que agora nós podemos entender: "Cara, é isso que um testador ágil é? Então, pô, beleza. Eu sei agora as minhas deficiências", porque não tem como a gente alcançar ou
um alvo se a gente não sabe como chegar lá ou o que é isso. Porque a galera fala muito, testadores ágeis. Mas o que é testadores ágeis? É essa a ideia ao estudarmos esse livro. Entendemos certos aspectos que muitas vezes nós não vamos ter, pô. Aí agora, pô, agora eu preciso ter. Agora eu preciso buscar. Agora eu preciso aprender. Agora eu preciso explorar mais. Isso é forçar, gente. E a gente ir além. E isso aqui, cara, desde a aula passada até agora essa aula, é sempre aqui, ó, é chacote atrás de chacote. No sentido de nos impulsionar a a ver que, cara, tem coisas que parecem não fazer sentido. Você concorda comigo? Cara, tem coisa assim, cara, é sério mesmo que o testador deveria, um ágil, deveria aprender como que é construída a sua infraestrutura? Como que códigos eles podem ser escritos visando a testabilidade? Ou como que é feita em implantações, questões de segurança, padrões de projetos, como é feita aquela API, aquela base de dados, como é feita a comunicação. É sério mesmo que a gente tem que saber sobre tudo isso sem tem. Se a gente quer de fato contribuir com o nosso time em relação à qualidade, a gente tem. Não tem pra onde fugir. Isso vai ser importante por quê? Porque a gente vai aprofundar o nosso conhecimento. Essa é a ideia, aprofundar o nosso conhecimento cada vez mais. A gente não ser raso, não ser raso. E o que eu digo ser por raso? Foi toda a descrição que eu comentei anteriormente aqui. Fazer somente essa atividade, tá? Dentro da sprint. Coisas que, cara, você sabe que é trivial pra gente? Cara, analisei meus stories. Cara, é trivial pra gente. Não deveria ser nada assim, meu Deus do céu. Ah, escrevi cenários a partir de critério de aceite. Cara, convenhamos. E dependendo se o PO é muito bom e ele coloca critérios de aceite muito bons e regras de negócios muito boas, você não vai ter nenhuma dificuldade de escrever os seus cenários. Vai mostrar tudo lá. Ah, executar teste. Gente, executar teste. É isso. Agora, aí a pergunta é, agora, se atividades de testes é responsável pelo time também, aí pensa comigo, vocês estão dizendo, vocês não, mas a galera começa a colocar um peso muito importante sobre a automação. Não, a automação é muito importante, a automação, nós temos que fazer testes automatizados e tarará, tarará, tarará. Aí, acontece que entra dentro de um time ágil, e acontece o mesmo exemplo que aconteceu aqui com o Jonathan, no capítulo 12, né? O cara lá, o QA vai lá, ele faz o teste automatizado, e ele acha, o QA acha que é o piseira, o cara é o cara porque faz teste automatizado, né? Aí entra no time, e os desenvolvedores fazem testes automatizados. E aí? A pergunta é, o que sobra, pô? O que sobra para esse QA? Ele acha que o teste automatizado é o ápice de um testador, de um QA. O que sobra para esse cara? Porque os desenvolvedores, como o Jonathan falou no capítulo 2, vão estar fazendo TDD, vão estar lá fazendo os testes automatizados, às vezes podem estar até mesmo testando. E aí? O que sobra pra gente? Cara, e essa é a reflexão que você tem que fazer, pô. Não tem. É essa a reflexão. Se o que eu faço é trivial demais, cara, como que eu vou contribuir com o time? Como que eu vou, de fato, trazer qualidade para o time? O que eu faço é simples no sentido de que eu não estou me esforçando a ir além, eu estou muito no automático, já fiquei muito no automático. Cara, como que a gente vai contribuir com qualidade? Esse é o ponto. Como que a gente vai contribuir? A gente não vai, pô. Aí, os desenvolvedores, ou todo mundo do time, vai ter o mesmo pensamento que o Jonathan teve no segundo capítulo. Cara, tá entrando esse QA aí, mas o que ele vai contribuir? Me diz, me diz. O que ele vai contribuir? Porque tudo que ele faz, a gente já faz. Aí, gente, se vocês em algum momento estiverem numa carreira, que alguém dissesse pra vocês, tudo que ele faz, eu faço, e vocês pararem e pensarem um pouco, e afirmarem que sim, é um alerta bem vermelho aí pra vocês. Cara, o que eu tô fazendo na minha carreira? O que eu tô fazendo aqui das minhas atividades com qualidade? Eu acho que eu preciso me aprofundar mais, eu preciso me conhecer mais, preciso desbravar muito as áreas com quem eu tenho contato, seja de negócio, seja de desenvolvimento, seja de DevOps, seja de arquitetura, etc, para eu conseguir entender
O que mais eu posso contribuir com o time? Percebe a ideia? É somente, gente, dessa forma que nós vamos conseguir desenvolver a nossa melhor atuação como QA. Que essa é a minha ideia com vocês sempre. Cara, a gente precisa desenvolver a nossa melhor atuação como QA. Só que desenvolver a nossa melhor atuação como QA, ela vai exigir de nós um conhecimento mais profundo dos nossos produtos. Vai exigir de nós um conhecimento mais profundo das nossas habilidades técnicas. Cara, é impossível, não tem como a gente desenvolver a nossa atuação se a gente fica na superficialidade. A gente fica no automático dessas atividades que eu comentei com vocês. Aí a reflexão, pensa nas sprints de vocês agora. Pega aqui 3 sprints para trás, a partir de hoje. Pega 3 sprints e pensa assim: o que eu contribuí para o time em relação à qualidade? Que atividades eu fiz que de fato disseminaram a cultura de qualidade? Ou que outras atividades impulsionaram a qualidade do projeto? Pensem, podem pensar. E depois que vocês pensarem, vocês podem refletir: caraca, será que eu estou fazendo sempre as mesmas coisas nas sprints? Eu não estou contribuindo, indo além? Aí eu volto pra frase do Jonathan do capítulo 2. Cara, que eles não vão se sentar e esperar as coisas aparecerem. Eles vão se levantar e entender: cara, como que eu posso contribuir mais? Como que eu posso ajudar o time com qualidade? E aqui vai a pergunta-chave. E aqui vai a pergunta-chave, gente. Ó, o Alan comentou aqui no Instagram aqui, ó. Falei com ele aqui, ó. Natan, você é fera, ótimo profissional. Espero que todos consigam absorver esse conhecimento e trabalho lindo que você está fazendo. Obrigado, Alan. Show de bola. Obrigado, mano. Eu também espero aí contribuir com vocês, gente. Cada vez mais aí, para impulsionar a carreira de vocês e vocês terem melhor desenvolvimento aí na atuação de vocês como QAs. Mas vamos lá. Então a pergunta vem aqui, ó. O que você tem feito para conduzir o time para essa responsabilidade de qualidade? Pergunta-chave, gente. Essa pergunta é chave. O que nós, como QAs, estamos fazendo ao longo das nossas sprints que podem ajudar o time a ser conduzido a alcançar essa responsabilidade de qualidade? Porque vocês dentro do time de vocês hoje, podem ter desenvolvedores, cara, que não gostam de fazer teste. Não gostam. Fala assim: mano, eu faço uma atividade aqui, o cara vai lá e clicar em alguns botões ali. O cara vai lá e vai fazer alguns testes ali. Ou seja, ele é averso de fato. Ele nem entende o que é qualidade. Ele acha que qualidade é passar uma funcionalidade e o QA vai lá e sair clicando em todos os cantos para verificar se está funcionando ou se vai quebrar alguma coisa. Percebe a ideia? Porque pode ter isso no time de vocês. Só que dentro de um time ágil, nós não deveríamos ter esse pensamento. Ó, não deveríamos, mas nós temos. Mas deveríamos ter essa percepção de responsabilidade. Agora, como que a gente ajuda um cara a pensar sobre qualidade? Como a gente ajuda a gente falar que ele fazer teste pode ajudar a vida dele quando ele estiver refatorando, por exemplo, uma parte daquela funcionalidade, ele ter garantia que não quebrou o que já existe. Essa é a ideia. Então, fica a pergunta: como que nós estamos, então, conduzindo nossos times em relação a essa responsabilidade? Aí você vai dizer assim: Natan, mas não é isso não é somente a nossa responsabilidade como que age. Porque se dentro de um time age, todo mundo é responsável, todo mundo deveria ter essa mentalidade, correto? Concordo com vocês. Mas o ponto é que ninguém tem, pô. Não posso dizer ninguém, tá? Isso é uma hipérbole. Mas o ponto é que nem todas as pessoas elas vão ter. Mas a gente precisa ter. A gente, como QA, precisa ter, pô. Se nós mesmos, como QAs, não temos a responsabilidade de qualidade, pô, esquece, mano. Pode fechar o projeto, pode entregar o projeto do jeito que tá, pode sair da empresa, pode sair do projeto que não vai. Cara, se nós não temos a nossa responsabilidade, não vai pra frente. Agora, uma vez que nós entendemos essa responsabilidade, a gente então passa a querer com que outras pessoas possam entender essa responsabilidade. E eu vou colocar aqui alguns pontos bem importantes, bem interessantes, tá? Deixa eu ver se a Lisa tem alguma coisa mais aqui pra gente ver. Não, ela vai falar assim que todo time, nessa abordagem holística, ela significa que todo mundo toma, né, a responsabilidade pelas tarefas de teste, como já comentei aqui com vocês. Mais importante, dentro de um time ágil, todo mundo pode perguntar e receber ajuda, que é a questão toda de colaboração.
Basicamente essa a ideia. Então, a gente finalizar aqui a nossa aula de hoje, e a gente finalizar esse capítulo 1, a gente termina de fato com essa reflexão e com esses pontos que vocês precisam agora, já que vocês vão iniciar a jornada de vocês de trabalho, pensar de fato nas atividades que vocês estão fazendo. Como que a gente pode então como que a gente pode então, ajudar o time a ter essa responsabilidade de qualidade? A gente precisa, primeiramente, ter o contato com as outras áreas. Não tem como a gente ajudar se a gente não tem o contato com as outras áreas. A gente não pode ficar somente no nosso gueto. A gente não pode ficar somente na nossa bolha. Ah, a gente fica aqui, conversa dos QAs, tudo que a gente resolver aqui a gente joga pra fora, o pessoal decidir, a gente volta as coisas aqui pra dentro da bolha de QA, faz as nossas coisas, diz se tá bom, se tá mal, dá pass, dá fail, né, e reprova, adia a release, fica nessa bolha. Mas o primeiro passo que a gente tem que ter é, cara, a gente precisa então ter o contato com as outras áreas. E envolver o contato com as outras áreas, e eu já disse isso em algumas imersões que eu já dei, vai envolver a gente entender dessa área, tá bom? Porque isso vai aprofundar o conhecimento de vocês em como vocês vão conseguir ajudar em relação à qualidade. Vou dar uns exemplos. A gente tem uma imersão aqui, eu tenho uma imersão no meu canal lá no YouTube, e tá de graça, sobre user story. Eu acredito que ela é bem interessante. Como que a gente ajuda então aos nosso time de produto, um time de negócio a ter qualidade? Cara, se eles estão desenvolvendo user stories, significa que eu preciso ter user stories com qualidade. E o que significa ter user stories com qualidade? Significa que ela está ali cumprindo a sua essência de user story. Cara, ela tem a descrição, ela tem das regras de negócio, ela tem a questão dos critérios de aceite, enfim, a própria natureza da user story. Aí a gente vai entrar em questões da natureza dela, ela ser investor, né? Cada palavra, cada letrinha dessa significa uma coisa, independente, valorosa, enfim. Basicamente essa a intenção. Então a gente vai fazer com que o time de negócio olhe para isso. Olha que interessante. Não, nós não somos responsáveis pelas user stories. Embora eu entenda que em alguns lugares é o QA que está escrevendo aquela user story. Por algum problema aí na empresa que não tem um cara de negócio. E faça isso, um PO, por exemplo. Mas não ser a nossa responsabilidade direta, isso não significa que eu não possa desempenhar essa atividade. Como nós aprendemos em um time ágil, eu posso atuar em atividades diferentes, não somente de testes, assim como outras pessoas que não são testadores podem atuar em tarefas de testes, tá bom? Então, uma vez eu não sou eu que estou escrevendo a user story, eu posso ajudar essa pessoa a entender se o que ela fez, cara, tem qualidade de fato. Será se a user story está clara? Será se as regras de negócio estão consistentes, não estão ambíguas? Será se os critérios de aceite são suficientes? Porque eu, como QA, eu posso ter uma visão bem abrangente e talvez falte um critério de aceite bem importante e que ninguém notou. Ou quando a gente olha para aquela user story, a gente entendeu a arquitetura do nosso produto, como nossos serviços foram desenvolvidos, e eu posso dar um input valoroso, cara, que pode mudar o quê? O rumo daquela user story. Eu já vi muito isso acontecer, gente. De que tá lá, a user story tá lá bonitinha, show de bola, tá lá. Se eu quisesse como que é, ou se a pessoa, no caso, se quisesse como que é, ela simplesmente lê a user story e cumpriu o que estava ali, pronto, ela fazia o trabalho dela. Mas ela entendeu então que tinha um problema arquitetural, porque a forma como foi desenvolvida era de tal jeito, que do jeito que a user story ia ser desenvolvida ia impactar ali em outras funcionalidades. Aí que tiveram que fazer, pô, vamos reformular isso. Olha, reformulamos a user story. A forma como nós íamos fazer, paradigma, a solução foi mudada. Isso impactou dessa forma a qualidade, porque se a gente faz daquele jeito, ia ser ruim. E a gente poderia dar uma má experiência para o usuário. Mas como nós mudamos, visto que nós conhecemos o nosso produto, cara, foi bom. Entende? Então como a gente pode ajudar o negócio? Cara, se aprofundando mais. Isso vai fazer com que a gente entenda um pouquinho mais sobre a área ali de negócio, como as coisas são feitas. Esse é o ponto. Cara, desenvolvedor. Cara, será que se a gente senta com o nosso desenvolvedor, pra gente falar sobre todos os testes que nós pensamos para cada funcionalidade, será se nós como QAs, nós discutimos com os nossos desenvolvedores sobre aquela funcionalidade,
ele entendeu certo aquela funcionalidade ou certos aspectos daquela funcionalidade, será se nós como que age, nós sentamos com os nossos desenvolvedores para que eles possam nos explicar como que foi desenvolvida aquela funcionalidade? Esse é o ponto. E muitas vezes a gente está preso aonde? Numa caixa preta, gente. A gente só quer receber as coisas em nossas mãos, pegar os nossos cenários e o quê? Executar esses cenários em cima desse software. Só que o ponto é que a gente precisa entender como esse software funciona. Será se funciona? Será se nós estamos sentando com os nossos desenvolvedores? Cara, vamos sentar aqui, de 15 minutos, meia hora aqui. Me explica aí, como que tu fez essa funcionalidade? Mano, peguei aqui, fiz aqui, acessei esse banco, tô chamando tal API, essa API retorna tal dado, vai em tal banco. Vai saber, a gente vai conhecendo mais os nossos produtos. A gente não fica na superficialidade. A gente entende, pô, tem uma classe, essa classe aqui, ó, ela tá batendo lá naquela API. Na hora que retorna os dados dessa API, eu faço um parser aqui e converto nesse objeto. Aí esse objeto eu passo para tal outra classe que é responsável por isso. Aí vai chamar outro endpoint que vai salvar lá no banco. Aí esse é um aspecto de front ali que tá fazendo a orquestração dos endpoints. Aí você vai lá com o desenvolvedor de back-end e fala, mano, mostra esse endpoint aqui, o que ele faz? Ah, ele faz isso, as regras de negócio estão aqui, nessa parte. A gente acessa esse banco, a gente busca esses dados, ele vai se comunicar com essa outra API. Como ele se comunica com essa outra API? Cara, vai se comunicar via HTTP, não, vai se comunicar via gRPC, não, vai se comunicar publicando para uma fila, alguém vai consumir. Quem consome essa fila? Ah, esse outro serviço que vai consumir essa fila, que vai processar, e vai produzir um arquivo, sei lá, alguma coisa do tipo. Percebe a ideia? Vocês partem de uma ideia muito mais de negócio, que de fato vocês se debruçaram em relação às user stories, vocês se debruçaram, aí vocês passaram a entender muito mais a arquitetura e como ela é feita, e navegaram muito mais para dentro, né, do projeto de vocês, entendendo a essência. Aí, tudo isso, como que vocês vão conseguir ajudar então os desenvolvedores? Tudo isso vai ser importante para quê? Para que vocês possam pensar em tipos de testes diferentes, para que vocês possam pensar em estratégias de testes diferentes. Porque a forma como vocês testam uma fila, que é uma arquitetura voltada ali assíncrona a eventos, é diferente da forma como vocês testam uma API REST. Cara, se eu estou acostumado somente com a API RESTful, como que eu vou testar uma API, não uma API, mas uma comunicação de RPC? Cara, é diferente. Como que eu vou garantir isso aqui? Eu tenho que ter abordagem, porque dentro do mesmo projeto pode ter as três coisas. Cada vez mais que o projeto ele é robusto, dependendo da solução que deram para vocês, ele vai ter esse aspecto. Aí a partir do projeto que tinha os três. Era uma comunicação via HTTP, uma comunicação via gRPC e comunicação via fila. Cara, são três tipos diferentes de comunicação, no qual vai exigir de nós formas diferentes de se testar. Entende? Pô, mas eu entendi. Pô, eu posso trocar uma ideia com o dev, como a gente pode fazer isso? Cara, ou às vezes tem um job que é assíncrono, pô. Ele vai executar a hora que der. Como que eu testo esse cara? Ou o que que isso impacta no meu produto final? Será se os dados que esse job está sendo executado, quem está consumindo? E por que que ele consome? Se der problema nesse job, quem está consumindo vai dar o que tipo de problemas? Entende? Cara, a gente tem aqui a comunicação via HTTP, Black Friday, e tal, Natal chegando, muita gente acessando. E aí, como vai estar a performance? A gente entendeu o quê? Como estava feito. A gente entendeu como estava feito, falou, cara, isso aqui não vai performar, isso aqui não vai escalar, vai dar problema. Vamos fazer um teste de performance aqui, para a gente pegar esse dado, pegar esses dados e falar para o time, alertar o time, feedback, alertar o time. Eu fiz lá, ou seja, mudei minha estratégia. Olhar para aquela user story, eu não só pensei na funcionalidade, mas na não funcionalidade, que é o teste de performance, nesse caso. Entende? Então eu começo, de fato, a me aprofundar em qualidade. Esse é o ponto. Qualidade não é ler, escrever cenários e executar em cenários. Isso aqui é, gente, trivial, básico. Tá? E deveria estar onde? Deveria estar no sangue da gente, no sangue. A gente tem muita dificuldade com isso, significa que a gente não tem tempo para fazer outras coisas muito mais críticas do nosso projeto. E eu vou fechar com um ponto bem interessante, tá? Que é o seguinte, eu já vi isso muito acontecer. Já vi muito isso acontecer. Que é o seguinte, nós estamos trabalhando dentro de um time ágil.
Nós estamos trabalhando de dentro de um time ágil, significa que a responsabilidade de qualidade é de todo o time. Beleza, até aí eu concordo, gente. E vocês devem concordar também. A responsabilidade de todo o time. Bacana. E o que normalmente a galera faz? Os desenvolvedores vão lá e fazem lá vários user stories. Aí a gente vai lá, lê o user story, escreve e vai executar. Só que em algum momento não deu tempo. Por algum motivo, aí esse motivo pode ser N, não vou me aprofundar aqui, não deu tempo e a gente não tem tempo de executar todos os testes. Aí o que o pessoal vai dizer? Coloca os desenvolvedores para testar. Beleza. Aí vai lá colocar os desenvolvedores para testar. Eu vou dizer um ponto no qual eu discordo disso. Um ponto em que, em um cenário, eu concordaria, e em outro cenário, cara, não faz o menor sentido, tá bom? E tem muito a ver com a nossa atividade como QAs. Aí eu vou puxar para nós aqui, tá? Tem muito a ver com a nossa responsabilidade como QAs. E é o seguinte: se, gente, vamos lá. Eu quero que vocês sejam bem críticos em relação às atividades que vocês estão fazendo, assim como eu também sou muito crítico em relação às atividades que eu faço. É o seguinte: você, se dentro da sprint de vocês somente leem os stories, vocês escrevem esses cenários, vão pensar em step by step, que demora um tempo ainda. Se for assim, e executam esses testes, e depois executam o teste de regressão, se vocês fazem só isso, faz sentido desenvolvedor ter que ajudar para fazer teste? Cara, a gente tem que entender o que está dando de errado aqui nas nossas atividades, pô. Porque se a gente passa a sprint toda fazendo só isso, eu vou ser bem sincero, cara, não deveria acontecer isso, pô. Não deveria acontecer isso. Não deveria acontecer mesmo. Ou a gente está perdendo tempo em coisas que são triviais e que a gente precisa entender, cara, como que eu posso melhorar nisso? Por que eu estou perdendo tempo em coisas triviais? Ou existem problemas de fato dentro do projeto, que as coisas não são bem claras e eu tenho que me debruçar muito mais tempo para entender. Ou, por exemplo, cara, tem uma regressão ali que está demorando 1 semana. Cara, por que tá demorando 1 semana? Cadê os testes automatizados disso? Cadê os desenvolvedores ajudando com isso? Entende? Porque assim, é muito fácil, pô, é muito fácil. Aí eu vou colocar o nosso como alvo, né, o nosso papel como alvo. É o seguinte: se a gente só faz isso, a gente não deveria precisar de ajuda dos desenvolvedores para fazer os testes, cara. Ah, mas Natan, chegou no final da sprint e eles deram pra gente. Não, mas aí é um outro problema. Aí é um outro problema. É um problema de processo, problema de planejamento, etc. Hã, mas, cara, não faz muito sentido a gente seguir essa linha. Porque o que a gente tá fazendo é trivial demais. Aí, o que é interessante, a gente não tá conseguindo fazer o que é trivial demais e tá pedindo ajuda. Basicamente é essa lição que a gente fica. Nós estamos fazendo o simples, fazendo o básico, estamos pedindo ajuda ainda. Isso, eh, facilmente vai trazer uma aversão dos desenvolvedores ao time de qualidade. Isso facilmente vai trazer uma raiva, pode dizer uma raiva, né, mas um desconforto em um time de desenvolvimento. Ele vai olhar assim, ainda mais se você não dá um feedbacks das coisas que vocês fazem. Ele vai olhar assim: "Pô, bicho, eu preciso, cara, o que o cara tá fazendo? O que o QA do time tá fazendo? Pra que eu tenho que ajudar o cara ainda?" Porque normalmente quando eu vejo, ele vai lá e executa 10 testes. Vamos pensar assim: 10 testes na user story. Lê aqui a user story. E o desenvolvedor sabe o que ele fez, tá? Lê essa user story aqui e pá. Aí fica enchendo o saco, aí eu vou usar essa palavra mesmo, fica enchendo o saco que quando a funcionalidade ela só tem, a cor tá diferente. A fonte era 14, tá 12. Se a gente perde tempo com isso, aí a gente tá causando desconforto. Então, essa situação causa um desconforto no time. Eu já vi muito isso acontecer, onde tinha IAs dentro do time que, cara, faziam o básico. Aí vamos pôr aqui os desenvolvedores.
Cara, como que vai ser isso? Entende? Porque, cara, cada time Scrum entende ali, conhece os seus integrantes. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então a gente não pode ficar nessa superficialidade. Gente, agora, se a gente faz tudo isso, mas a gente colabora do jeito que eu comentei anteriormente, aí vocês vão ter a possibilidade de contribuir ainda mais com o time. Percebe a ideia? Vocês vão ter uma visão muito mais abrangente do que essa simplista de escrever e executar cenários de regressão, por exemplo. Mas vocês vão entender o produto como um todo. E entendendo como um produto como um todo, vocês conseguem trazer essas pessoas para perto da qualidade. Dev, PO, DevOps, certo? Aí vocês trazem essas pessoas para perto da qualidade. Vocês dão essas contribuições e não só isso. Para eles vai ser natural eles pegarem algumas atividades de testes. Aí vocês, cara, vocês não vão perder mais tempo. Ah, vou ter que automatizar essa funcionalidade. Cara, vocês não vão perder mais tempo nisso. Que é uma atividade, assim, comum. Vocês vão fazer o quê? Pensar em estratégias. Vocês vão pensar em tipos de testes diferentes. Trazer essa implementação desse tipo, se for manual, seja se for automatizado. Aí vocês começar a pensar em coisas mais importantes. Vocês vão dedicar muito mais em exploratório e teste do que aqueles testes step by step, que às vezes não pega nenhum bug, não pega nada. Mas os testes exploratórios que vocês fazem podem ajudar vocês a aumentarem mais o conhecimento que vocês têm do produto e aumentando o conhecimento que vocês têm do produto, isso faz com que vocês encontrem mais problemas e evitem mais bugs que cheguem em produção. Entende? Aí vocês começam a focar de fato naquilo que é importante. Porque o trivial, gente, cara, ou o time tá cuidando, ou vocês já dominaram até o ponto de ser, cara, não ser uma dor. E uma vez que eu conversei com um amigo, e eu falei pra ele assim, feedback que eu dei pra ele. Falei assim, cara, não perde tempo com coisas triviais. Deixa as coisas triviais pro final. Tá analisando meus stories? Às vezes a nossa primeira intenção é o quê, gente? Deixa eu olhar o Figma, ou o Sketch, ou o InVision, e ver o fluxo de usuário, ver os botões, navegações, a gente vai começando a criar cenários a partir disso. Deixa eu ver as mensagens de erros, a gente vai começando a criar cenários disso. Cara, gente, isso é trivial. Por que eu digo trivial? Porque tá lá. Cara, tá no critério de aceite, tá lá na questão do Figma. Pô, se eu cliquei no botão voltar, tem que fazer o quê? Voltar. Se eu coloquei um range de data errado, vai ter que aparecer uma mensagem de erro. Tá lá no Figma. Então, eu não deveria gastar um tempo ainda nisso na minha cabeça. Agora, o primeiro momento que a gente tem que fazer é gastar nosso tempo conhecendo de fato aquela feature, aquela funcionalidade, investigando profundamente tudo que impacta, seja o front, seja o back, seja a infraestrutura. Pô, entendi. Depois que eu entendi disso, isso vai gerar para mim vários insumos de cenários. E depois disso, eu posso ir para as coisas triviais. Pô, se eu clicar no botão de voltar, tem que voltar. Beleza. Se eu escolher tal data, tem que dar erro. Pô, beleza. Porque tá lá, não tem um esforço. Percebe a ideia? A gente tem que ir cada vez mais nesse ponto. E é dessa forma que a gente vai conseguir ser bem mais visto como referência em qualidade. O time vai ter uma noção boa em relação que a gente está preocupado com a qualidade de fato. A gente não só faz as coisas triviais aqui em si, mas a gente vai navegando em águas profundas que possam ajudar times com insight. Deu pra pegar a ideia? Então a ideia dessa abordagem de time todo, holístico, é para trazer essa responsabilidade do time, e o que eu fiz aqui hoje com vocês é puxar para o nosso lado. Como que a gente conduz essa responsabilidade para o nosso time? E questionando se de fato nós estamos nos aprofundando em nosso conhecimento para que seja possível essa responsabilidade também ser disseminada ao longo dos nossos projetos, ao longo dos integrantes do nosso time. Deu a pegar a ideia? Então a gente finaliza o capítulo 1 com essa questão. Tá? E a gente vai iniciar na próxima semana o capítulo 2, e a gente vai começar a aprofundar muito mais nas atividades, no mindset, realidade, né, de testadores ágeis. Vai ser bem interessante. Perguntas? Pessoal do Instagram aqui, ó. Perguntas? Ó, a Thay comentou aqui, ó, e no Zoom. Concordo. Consigo encontrar mais bugs, defeitos em testes exploratórios do que com os passo a passo. Um exemplo disso é testar ainda nas fases de desenvolvimento. Cara, mas é isso, cara. A gente escrever é uma ilusão, gente. Primeiro é uma ilusão a gente escrever os nossos casos de teste lá, passo a passo,
É a gente sempre executar primeiro que a gente que tá executando é a mesma pessoa que escreveu aquele caso de teste. Então pra mim não faz o maior sentido ter step by step. Mas se a gente pegar o histórico nosso, ao longo das execuções, vocês vão perceber que, cara, vocês não acham bugs, assim, em step by step. Vocês vão encontrar esses bugs em step by step só quando o bug, cara, ele é explícito demais. Cara, o desenvolvedor fez alguma coisa lá e quebrou o caminho infeliz, ou quebrou um caminho alternativo, mas é um caminho de erro. Cara, é óbvio, ou seja, uma coisa óbvia. Mas nos testes exploratórios a gente consegue cavucar muito mais o nosso produto, a fim de que esses problemas, esses defeitos, consigam surgir. Cara, às vezes é uma navegação, um jeito, às vezes é um dado diferente, às vezes são as comunicações diferentes que a gente pode estar fazendo a interação ali entre o app e o serviço, ou entre serviços, e etc. As resiliências, as falhas que nós podemos ter. O banco, como que funciona, os dados que estão no banco, os dados que o serviço ou o app, por exemplo, como eles se comunicam, enfim. Nos testes exploratórios a gente consegue investigar e explorar ainda mais. Bom demais. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Abraço, Leandra. Abraço. Mais uma pergunta? Se não, perdão. Boa. Então, gente, é isso. Espero que essa aula tenha fechado aí esse capítulo 1. Qualquer dúvida que vocês tiverem, joguem lá no nosso grupo do nosso Telegram, que a gente consegue discutir. Eu espero vocês na próxima terça. Galera do Instagram, na próxima terça, estamos aqui novamente. Quem não está no nosso grupo Telegram e quer participar das aulas aqui do Zoom, é só ou tá aqui no Instagram com a gente, ou acessar o meu link na bio, tem um link lá que é para acessar o nosso canal do Telegram, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que essas reflexões possam já impactar aí no dia a dia de vocês aqui. E a gente se vê na próxima terça-feira, beleza?